Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio, esse é o nosso canal Ciência da Emoção e hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é o coaching. É o coaching que ficou tão na moda aí nos últimos anos, mas é importante as pessoas saberem o que é, como funciona, para que serve, qual a diferença do coaching para outras abordagens, né? Bom, a palavra coach, ela começou a ser usada mais ou menos lá por 1830 na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E lá naquele momento as pessoas usavam a palavra coach para designar o cara que acompanhava ou treinava um esportista, né? No caso lá, o que ganhou bastante, depois do mundo, inclusive, ganhou muito conhecimento, é o coach do basquete, né? Que depois nos Estados Unidos aí ganhou uma proporção enorme. Bom, o que significa coach na prática fora da questão do esporte? A tradução dessa palavra, coach, como treinador, ela pode ser usada de muitas formas. Quando a gente pensa no coach sendo aplicado hoje, numa empresa, na vida, no meu caso, como coach emocional, o objetivo do processo de coach é auxiliar a pessoa que está passando pelo processo de coach, que nós chamamos de coachee, a encontrar primeiro as suas metas. As pessoas sempre imaginam que o coach tem como primeiro objetivo fazer as pessoas atingir as suas metas. Isso não é verdade o tempo todo. Por quê? Porque uma boa parte das pessoas, quando me procura para fazer coaching, por exemplo, não sabe o que ele quer. As pessoas sabem o que eles não querem. Ó, eu não quero mais ser desse jeito. Mas como é que você quer ser? Não sei. Então, nem sempre o primeiro processo do coach é necessariamente fazer as pessoas atingirem as metas. Então, tem muita coisa antes disso, né? Então, a primeira questão, entender qual é essa meta. Saber para onde é que você quer caminhar. Segundo, é a função do coach, do trabalho do coach, ajudar o coach a encontrar as ferramentas, a encontrar os meios pelos quais esse sujeito vai atingir esta meta. Porque você tem um potencial dentro de você, você tem elementos dentro de você que nem você sabe que tem. Por quê? Porque nós não somos treinados para isso. A escola formal hoje não é uma escola que prepara as pessoas para identificar o seu perfil, por exemplo, para saber do que você é capaz, para saber até onde você pode chegar. Né? Essas coisas não são trabalhadas na escola. Também não são trabalhadas em casa, não são trabalhadas na sociedade, na igreja. Normalmente nós não temos nenhum tipo de aula nesse sentido. Pense, por exemplo, quantas vezes na vida você teve aula de como ser um bom pai, de como ser um bom filho, de como ser um bom estudante. A gente não tem essas coisas. Então, é a função do processo de coach ajudar você também a entender quais são os seus mecanismos, quais são as suas potencialidades, daquilo que você pode se dar muito bem. Então, o processo de coaching, ele também ajuda você a se entender melhor. Por isso, quando a gente pensa na ideia do coach, a gente não pode imaginar que apenas uma área do conhecimento participe dessa coisa toda. Então, no coach nós temos conhecimento de filosofia existencial, nós temos conhecimento de psicologia. No meu caso, eu fui fazer medicina do sono, fui fazer medicina ortomolecular, fui conhecer o funcionamento do cérebro, estudo neurociência. Então, o coach ele acaba abocanhando muitas coisas. Por isso, se você decidir realmente conhecer o coach, fazer um processo de coach, uma das coisas que eu sempre deixo muito claro para as pessoas é que você deve buscar um profissional que tenha uma boa formação em coach. Infelizmente, nos últimos anos, aí, nos últimos 4 ou 5 anos, eu tenho visto no mercado uma enxurrada de cursos de coach, que é tudo curso meia boca, tudo curso às vezes porcaria, curso lixo, que o cara faz no final de semana. E o pior é que faz um curso desse de final de semana, abre lá na sua empresa, coloca lá uma plaquinha, eu sou coach, e passa a orientar as pessoas. É evidente que no final de semana você pode até saber o que é, você pode até entender um pouco do coach, mas dizer que você saiu dali preparado para isso é muito complicado, é muito difícil. Então, quando você for procurar alguém que te oriente no processo do coach, procure alguém que tenha realmente conhecimento
procure se informar sobre o quanto esse cara estuda aquela área. Você veja no meu caso, por exemplo, eu, desde a minha graduação em filosofia, eu já gosto de estudar a questão emocional. Fiz psicopedagogia para entender o funcionamento do cérebro e processos de aprendizagem. Fiz processos gerenciais para saber como organizar a vida das pessoas e a minha própria, né? Eu tenho mestrado em educação, eu faço doutorado em emoção. Então, conhecer o processo no qual você está trabalhando com o coach, que você está oferecendo as ferramentas para a melhoria da vida das pessoas, não é uma coisa tão simples assim. Então não caia em qualquer armadilha, não vá em qualquer lugar, não faça coach com qualquer um, antes de conhecer, antes de saber o que esse cara realmente faz, tá? Bom, no caso da emoção, no caso do que eu faço aqui, eu faço coaching direcionado para algumas áreas. Eu não faço coach de carreira, eu não faço coach de vida, eu faço coach de aprendizagem e eu faço coaching de regulação emocional. Olha, Júlio, o que é que muda, por exemplo, de um processo de coaching de regulação emocional para uma terapia? Veja, no caso da terapia, você também tem que ter uma formação específica. Normalmente o pessoal que trabalha com a terapia são pessoas da área de psicologia ou da área de psiquiatria. Então, o coach, ele vai muito mais para o desenvolvimento das potencialidades do sujeito, vai muito mais para um acompanhamento de vida do sujeito do que o que a gente faz na terapia, que é um processo de correção. Veja, tanto a terapia quanto o processo de coaching, um não anula o outro, muito pelo contrário. Eu tenho muitos alunos aqui que fazem a terapia e o coaching. Tá? Então não há contradição entre o que um faz e o que o outro faz. Agora, os caminhos, os meios, as formas e as ferramentas que cada um usa, isso sim muda bastante. Em alguns casos muda total e completamente. Então o que eu faço hoje em termos de coaching emocional, por exemplo? A gente faz todo um processo de diagnóstico para saber como é que você funciona, qual é o seu jeitão de funcionar, quais são as suas estruturas de pensamento, quais são os seus canais de percepção e processamento, como é que funciona o seu sistema de crenças, para daí, a partir da observação desta estrutura, de saber como você funciona, a gente passa a olhar para o palco emocional da sua vida e como um treinador, tal qual acontece como um treinador, a minha função é ir orientando as pessoas no sentido de o que eles estão fazendo, como estão fazendo, para que estão fazendo, para que como um treinador eu possa influenciar no jogo da vida desse sujeito. Mas é o cara que joga, não sou eu que decido, não são as minhas teorias, não são as minhas formas de pensar que vão dizer para ele que ele tem que ir para o lado A ou para o lado B. A minha função é, como um treinador, observar qual é o maior potencial que esse cara tem para jogar pela direita, pela esquerda, na frente, no meio, atrás e assim por diante. E neste processo, as pessoas vão se entendendo melhor as suas metas e, evidente, vão buscando também uma melhoria no sentido emocional. Tá ok? Beleza pura? Se você quiser conhecer um pouquinho mais de coaching, especificamente de coaching emocional, né, estou aí à disposição. Deixo aí para vocês os meus contatos e se você precisar de alguma coisa, conte comigo. Beleza? Grande abraço a todos!